Olá, pessoal! Aqui nós para mais uma aula extra nesse caso, mas é uma aula que eu considero muito importante porque fala muito de tudo isso que a gente viu no curso. E isso é uma teoria. Eu quero falar hoje com vocês sobre o livro A Teoria das Inteligências Múltiplas. Esse livro aqui é do Howard Gardner. Eu tive acesso a esse livro aqui por volta ali de 2009, 2010 talvez. Nessa época aqui só tinham 7 inteligências e ele ampliou isso e hoje ele fala de 9 inteligências. E por que isso é tão importante? É óbvio que é muito legal a gente saber várias coisas, pelo menos eu adoro conhecer coisas e saber de coisas que, principalmente, que nos ajudem ao crescimento, autoconhecimento e para a gente melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Então, dessas 9 inteligências, eu vou dar uma passada aqui mais rapidamente por 7 delas e vou focar, e são as duas mais importantes para mim, e o próprio Howard Gardner depois falou dessas duas inteligências, se ele pudesse resumir todas, porque sem essas duas aqui você não consegue fazer nada, você não consegue se relacionar em âmbito profissional, pessoal. Então são as duas inteligências, o autoconhecimento e saber lidar com as pessoas, é o conhecimento externo, né? É o conhecimento interno e o conhecimento externo. Então eu vou focar aqui, como vocês estão vendo, o título da aula é Inteligência Intra e Interpessoal, mas vamos lá, vamos dar uma passada pelas outras, eu acho interessante também, eu acho legal para vocês conhecerem, e no final eu vou falar sobre essas duas que é mais importante. Então, pessoal, lembrando, papel, caneta, água, dá uma pausazinha nessa aula que vem muita coisa boa por aí. Então, vamos embora. Então, aqui um quadro muito bonitinho, uma foto que eu consegui de todas as inteligências, que ele chama de tipos de inteligências. Ele foi descobrindo, né, que as pessoas não eram uma coisa só, que era o ser humano, às vezes com deficiências, tinha capacidades incríveis, então ele chamou isso de tipos de inteligência. Aqui tem a diferença fundamental, que era a visão unidimensional e a pluralidade de inteligências, que é onde o Howard Gardner entra, e contestando, né, tentando melhorar a forma de medir a inteligência das pessoas, não só pelo teste de QI, que o teste de QI ele visava a inteligência lógico-matemática e a linguística, que é a leitura. Então, as pessoas que não tinham boas notas naqueles testes não eram consideradas pessoas inteligentes. E ele vem dizendo que não, que as pessoas têm inteligências diferentes e que isso só não bastava para definir, às vezes, até o futuro de uma pessoa no quesito inteligência. Então, ele vem com a teoria das inteligências múltiplas, que seria uma visão pluralista da mente, facetas diferentes, forças cognitivas diferenciadas. É sobre isso que eu falei agora, que seriam estilos cognitivos contrastantes. Então, as pessoas tinham formas diferentes de apresentar essa inteligência delas no mundo. Aí ele fala dos perfis cognitivos irregulares também, que seriam pessoas com problemas como autismo e o que ele chama de idiota sábio, né? São pessoas que não têm capacidade, às vezes, de viverem sozinhas, de se cuidarem, de ter asseio pessoal, mas elas são incríveis, por exemplo, em cálculos, em fazer... às vezes até praticar esportes, mas são pessoas com outras limitações um pouco mais severas, e ele chama isso de perfis cognitivos irregulares. Aqui a gente fala da inteligência musical, que seria, não nessa ordem, mas vamos falar como a nossa primeira inteligência aqui, que ele fala das crianças prodígio. Então ele entra ali um pouquinho no livro e ele fala que existe um vínculo biológico a uma determinada inteligência. Então ele levanta ali uma possibilidade dessa inteligência musical, dela ser herdada. Então, inclusive pelos autistas, ele diz que não é tipicamente reconhecida como uma capacidade intelectual, mas que é uma inteligência muito importante, que seria uma capacidade universal. E ele fala dos pássaros, dos humanos, né, de seres de civilizações mais antigas, e que tanto os pássaros quanto os humanos, e mesmo civilizações muito mais antigas, eles se comunicavam através da música, as mais antigas dos rituais. Os pássaros, eles cantam, né? Eles emitem sons diferentes e eles se comunicam entre si, e os humanos não precisamos nem falar.
Então seria uma capacidade ali ligada aos músicos, obviamente, e que também não está ligada aos 5 sentidos, como a gente pode imaginar. Basta a gente usar aqui, eu fiz questão de colocar como músicos excepcionais, como o nosso Beethoven. A próxima inteligência é a inteligência corporal sinestésica. O que seria isso? Seria um controle, uma pessoa que tem um bom controle, controle e também assim, um conhecimento, seria uma inteligência, um conhecimento do corpo, né? São pessoas que a gente fala que tem consciência corporal, e vai um pouco além disso, né? Acontece sem o conhecimento formal, né? Sem treinamento, a pessoa pode nascer com essa capacidade, que seria usar o próprio corpo para expressar uma emoção, por exemplo, na dança, praticar esportes. Então seria a inteligência mais, digamos, destacada nos atletas, bailarinos e dançarinos. A nossa terceira inteligência aqui seria a inteligência lógico-matemática, que é a inteligência que é muito valorizada pelos testes de QI, que seria associada com a capacidade da linguagem, né, o raciocínio lógico, que proporciona a principal base para os testes de QI. Seria a faculdade de resolver problemas, mecanismo ainda não compreendido. Ou seja, tem muita coisa ainda sobre o cérebro humano, sobre as capacidades humanas, e por isso eu gosto de trazer essas coisas para vocês, porque são formas da gente pelo menos começar a pensar sobre algumas coisas. Podia que entrar sobre neurociência, né, falar da capacidade da neuroplasticidade do cérebro, né, que seria a capacidade de criar novos caminhos neuronais e substituir áreas do cérebro que foram prejudicadas em acidentes, enfim. Seria o arquétipo da inteligência pura, né? Porque é uma das inteligências mais valorizadas e é realmente uma inteligência muito importante, porque ela acaba se definindo como capacidade de resolver problema, mas ela não é limitativa nesse sentido, porque cada um, como disse ali, é uma coisa que está em aberto, cada um teria o seu jeito, a sua capacidade de resolver problemas. Os idiotas sábios também, com deficiências em outras áreas, também podem ter essa capacidade muito desenvolvida. E o Jean Piaget, que é um estudioso do comportamento humano, ele fez muito esse estudo com crianças. A outra capacidade na sequência, que seria a lógico-matemática e a linguística, que eram muito exploradas e exaltadas nos testes de QI, vem junto com a lógica, é a chamada inteligência da forma tradicional. Ela é tratada no centro de Broca, no cérebro, que é responsável pela reprodução de sentenças gramaticais. Seria a capacidade de linguagem, né, o dom da linguagem, o dom universal, inclusive de surdos e mudos, que eu quis trazer isso também aqui, porque não só a gente que fala, que se expressa, que usa, né, a linguagem, a língua, né, a construção de palavras, de frases para se comunicar, os surdos e mudos também se comunicam na linguagem deles de surdos e mudos. Então, também existiria neles a capacidade linguística, eles não estariam excluídos. É a capacidade de escritores e políticos, né? A capacidade de fala, de se expressar bem e de passar mensagens muito bem passadas para as pessoas, e seria responsável, de onde sairia essa capacidade? Sairia do hemisfério esquerdo do cérebro. Aqui é outra inteligência espacial, que é necessária na navegação e uso de mapas, por exemplo. Eu costumo brincar que os homens têm uma capacidade espacial um pouco mais aguçada que a gente. Tem estudos que falam sobre isso, mas não é para gerar polêmica. Eu brinco que os homens vêm com GPS interno. Por isso que eles não gostam de pedir informação. Seriam as artes visuais, seria a capacidade, né, de enxergar as coisas, de ver objetos em movimento, de ter perspectivas diferentes dos objetos, a capacidade de resolver problemas espaciais. Os jogadores de xadrez, né, o jogo de xadrez, ele requer muito isso, você olhar para o tabuleiro e ver as coisas em movimento de diferentes perspectivas para poder ser um bom jogador de xadrez. Ele estaria ligado ao hemisfério direito, ao contrário da capacidade linguística, e inteligência espacial e percepção visual, que seriam coisas diferentes.
que ele diz que essa capacidade ela pode ser percebida também nos cegos, quando eles desenvolvem uma percepção visual, que eles podem andar, eles podem se locomover, eles podem praticar esporte, porque eles têm uma percepção visual muito aguçada. Seria a preferência ali, né, a capacidade mais aguçada nos artistas, nos pilotos, comandantes de embarcações e enxadristas, que são as pessoas que jogam xadrez. A outra capacidade seria a existencial, que essa foi uma das últimas, as duas últimas, que são essas duas que eu vou falar agora, que é a existencial e a naturalista. A existencial, ela foi proposta por ele em 99, e a inteligência existencial consiste na habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência, ao sentido da vida e a temas espirituais. Esse tipo de existência se manifesta através de um forte interesse por buscar respostas sobre esse tipo de assunto. A inteligência existencial é muito comum em líderes espirituais, teólogos e filósofos. O indivíduo possui alta inteligência existencial quando possui forte interesse por questões relacionadas à existência, como a morte, o universo, a origem da vida e etc. Seria a espiritualidade. Para resumir tudo isso, seriam pessoas que são focadas na espiritualidade. Agora, a nossa inteligência naturalista, que foi uma das duas, né, juntando com a anterior, que foram acrescentadas depois daquele livro que eu mostrei para vocês, que seria a inteligência naturalista, consiste na facilidade em entender a natureza e seus elementos, sejam vivos ou não. Isso inclui a compreensão de animais, plantas, chuva, mar e terra. A inteligência naturalista, né, possui grande relevância na evolução do homem, tendo em vista que as noções de caça, plantio e colheita foram essenciais para a sobrevivência da espécie. Ou seja, é uma inteligência que já vem com a gente há muito tempo, a gente sobreviveu e a nossa espécie foi progredindo, foi andando para frente, porque a gente já tinha essa inteligência naturalista e ele percebeu isso e acrescentou. Eu acho muito bacana isso, que a gente abra esse leque, né, que a gente não acha que as pessoas inteligentes são só as pessoas que têm inteligência lógica, matemática e linguística, e que ele prove com isso que a gente sobreviveu até hoje, que tudo evoluiu na natureza, porque tinham pessoas que tinham esse conhecimento, né? Ele propôs a inteligência naturalista em 95, ou seja, 12 anos após a apresentação dos 7 tipos originais, daquele livrinho querido que eu mostrei para vocês, aqui ao contrário. Gosto muito desse livro, para quem quiser e tiver tempo, eu aconselho. A inteligência naturalista é muito comum em botânicos, biólogos, agricultores, guardas florestais, caçadores e etc. O indivíduo possui alta inteligência naturalista quando possui facilidade em lidar com animais, possui gosto pela natureza, possui interesse e aptidão para defender fenômenos naturais como a chuva, ventanias e neve. Muito legal essa inteligência também, né, pessoal? E agora eu vou entrar nas duas inteligências que eu trouxe aqui, que eu propus a vocês essa aula por causa dessas duas inteligências que tem super a ver com o curso. Afinal, elas falam de relacionamento, o autorrelacionamento e o interrelacionamento. E a gente vai começar aqui falando que são as duas inteligências mais importantes para os bons relacionamentos, e que eu acho uma frase muito legal que eu vi de uma pessoa, se chama Pablo Marçal, honrando a fonte aqui, que ele diz: network vale mais do que dinheiro. E eu concordo com isso muito antes de eu ser analista corporal, de eu trabalhar com pessoas, de eu ensinar esse assunto para pessoas. Eu já tinha comigo que network vale mais do que dinheiro. É você ter conhecimento, e não só para trabalho, né? Que o network é um termo muito corporativo, né? Muito do mundo empresarial, mas você conhecer pessoas. Uma história muito que eu adoro contar. Uma vez eu estava viajando, estava nos Lençóis Maranhenses, né? No Maranhão, e eu conheci umas pessoas ali numa daquelas lagoas. Eu estava com um grupo de amigos. E eu conheci 2 senhores, eram bem mais velhos que a gente começou a conversar e começamos a falar de Brasília. E na época eu expliquei, né, que eu conhecia muito bem Brasília, eu tinha negócios lá e tal. E a gente bateu um papo super gostoso ali. E eles comentaram que se eu falei que estava voltando, né, para a capital, que eu estava indo lá para São Luís, e eles disseram: olha, tem uma amiga nossa que tem uma agência de turismo lá. Se você precisar dos serviços dela, você pode usar o nosso nome, diz que é nossa amiga e que está tudo certo.
Os meus amigos, imediatamente, assim, quando a gente recolheu as coisas para sair, eles falaram: nossa, como você adora conversar com as pessoas, você fala com todo mundo. E eu falei: gente, isso eu nunca vi isso como um defeito. Enfim, passou, foi acho que uma crítica um pouco negativa deles, mas eu levei numa boa. Enfim, quando eu cheguei lá em São Luís, eu percebi que eu tinha esquecido meus documentos lá na pousada onde eu estava, lá nos Lençóis Maranhenses. E eu, a princípio, eu falei: caramba, como é que eu faço agora? Eu vou embarcar amanhã, eu preciso de documentos. Eu tenho, né, um voo amanhã de São Luís, eu voltava para o Rio, fiz um percurso pelo Nordeste. E daí eu lembrei da minha conversa, eu falei: vou lá nessa agência de turismo e ver o que essa pessoa pode fazer por mim, não tenho nada a perder. Cheguei lá, conversei com a moça, expliquei a situação, falei que eu tinha conhecido essas duas pessoas e ela era super amiga deles, adorava eles, ela foi super simpática comigo e ela simplesmente conseguiu que clientes dela que chegariam em São Luís no dia seguinte passassem na pousada, pegassem a minha documentação, meu dinheiro ali, minha carteira, tinha tudo, naquela época tinha talão de cheques, e que trouxessem para mim, sem custo nenhum. Eu insisti em pagar, ela disse que não, que de jeito nenhum, que amigos dos fulanos eram amigos dela também. Então, assim, isso é essa capacidade de relacionamento. Sempre tive, e essa é uma das minhas... faz parte dos meus traços de caráter, é uma facilidade que eu tenho e é uma coisa que eu nunca parei de progredir e de estudar e de entender. Primeiro, entender o que era isso e segundo, de melhorar essa capacidade. A análise corporal foi assim a cereja do bolo. Então, voltando ao assunto, só um exemplo de como é bom a gente se relacionar bem. 85% das vagas no mercado de trabalho são ocupadas via networking. Eu deveria ter citado a fonte aqui, mas esqueci, não coloquei. Enfim, fico devendo para vocês. É a capacidade de se conectar com pessoas de forma assertiva e produtiva. Prestem muita atenção nisso. Porque se relacionar além de tudo, não só uma coisa que é do dia a dia, mas ela pode ser feita de uma forma pensada, de uma forma que você atinja algum objetivo também. A palavra-chave disso seria relacionamento interno. A inteligência intrapessoal, continuando, é a habilidade de conhecer a si mesmo, respeitando seus próprios sentimentos, desejos, limitações e motivações. A inteligência intrapessoal consiste no autoconhecimento capaz de redirecionar planejamentos para a vida. Isso implica também uma apreciação e respeito pela condição humana. Palavra-chave: relacionamento interno. O autoconhecimento é um processo contínuo e infinito. Seria o autoconhecimento, né, que é um processo contínuo e infinito. Então, assim, pessoal, dando essa passada, o conhecimento intrapessoal nada mais é do que o autoconhecimento. Agora, um autoconhecimento provocado. Aqui, nesse sentido, eu transcrevi alguns trechos aqui, né, do livro, mas o autoconhecimento ele pode ser provocado. É uma coisa que você quer melhorar a sua forma de se entender, de se ver no mundo. E isso, obviamente, está diretamente ligado com a forma como você se relaciona com as pessoas. Então, o autoconhecimento e o conhecimento das pessoas é tudo do que a gente fala nesse curso, né? Você ali não fez, espero que vocês façam a análise de vocês, estou aqui para isso. É uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, mas vocês tiveram uma boa base no curso. Eu acredito e tenho quase certeza que vocês já sabem ali quais são os traços predominantes de vocês. É muito importante saber a porcentagem ali para a gente conseguir fazer essa conjugação, mas o relacionamento intrapessoal é o relacionamento com você, é o autoconhecimento. Então, assim, importantíssimo e cada vez mais importante no mundo de hoje. A inteligência intrapessoal é muito comum em psicólogos, líderes espirituais e filósofos. Um indivíduo que possui alta inteligência intrapessoal, quando possui grande força de vontade e independência, uma pessoa, né, que tem esse conhecimento, autoconhecimento, é uma pessoa que depende muito menos das pessoas e das coisas externas para se sentir, para produzir, para estar bem, para viver bem. Possui forte ciência dos seus sentimentos e age em conformidade com eles, né? É o famoso pensar, sentir,
e agir, que a gente tanto fala aqui no nosso curso. Aprecie reflexões existenciais e busque o autoconhecimento constantemente. Já falei disso há 2 minutos atrás, sobre a busca incessante e constante, né, a contínua sobre o autoconhecimento. E agora a gente vai falar da inteligência interpessoal. Lembra que eu falei lá no começo que o motivo disso tudo seria falar da inteligência intrapessoal, que a gente acabou de falar, e agora interpessoal. De novo, eu transcrevi alguns trechos do livro. A inteligência interpessoal é a aptidão para compreender e interagir com outras pessoas de forma efetiva, né? Que você pode se programar, você pode querer aprender e isso ser usado de uma forma específica, com um objetivo, de uma forma efetiva. A inteligência interpessoal envolve atenção e sensibilidade para notar o humor, sentimentos e temperamento de outras pessoas, bem como a facilidade em entender os outros. Esse tipo de inteligência implica também na facilidade em se fazer entender perante os outros. Ou seja, tem o autoconhecimento, você usa isso e você se relaciona bem com as pessoas, porque você está ali na frente de um indivíduo. A gente aqui, óbvio, com aquela técnica maravilhosa de olhar para o formato do corpo, saber como a mente da pessoa funciona. Seria a empatia. Na PNL, um dos 6 pilares da PNL é a empatia ali, que foi traduzida, mas se chama rapport, numa dessas 6 técnicas da PNL, que seria essa capacidade de conseguir fazer com que a outra pessoa se empatize com você conseguir criar um canal ali estreito com essa pessoa para conseguir se relacionar. Imagina isso nas vendas, né? Palavra-chave: relacionamento externo. Tinha o interno, que era o intrapessoal, e a palavra-chave aqui é relacionamento externo, é o fora. A inteligência interpessoal é muito comum em professores, políticos, de novo os políticos, atores, vendedores, assistentes sociais e etc. O indivíduo possui alta inteligência interpessoal quando possui aptidão para liderança, é sensível ao humor e sentimento dos outros, ele é empático ao outro, possui grande número de amigos, seria uma pessoa que constrói networking, né, com o objetivo na vida profissional, pode ser também na vida pessoal, ali uma pessoa que consegue ter círculo de amigos, como a minha história lá nos Lençóis Maranhenses, você consegue, através disso, você conseguir coisas às vezes simples na vida. Tem facilidade para analisar questões através de diversos pontos de vista, ou seja, a pessoa que tem a capacidade de ver pessoas de diferentes formas de ser, de sentir, de agir no mundo, ela tem também essa visão multidimensional. Ela tem a capacidade de perspectivas. Como ela sabe que tem pessoas que pensam dessa forma, que pensam de forma A, forma B, forma C, lembrando lá dos nossos traços. Esquizoide pensa de uma forma, oral pensa de outra, psicopata, masoquista e rígido, ela tem a facilidade de enxergar através de diversos pontos de vista, que eu chamo de perspectivas. Consegue entender pessoas com facilidade, incluindo suas tendências e características sutis. O que seria isso? Esse refinamento que a pessoa ganha ao saber se relacionar. Quanto mais você conhece as pessoas, mais refinamento você tem em conseguir perceber coisas mais sutis, né? São coisas mais profundas, que só quem conhece muito bem os seres humanos, quem estudou, quem teve a força de vontade, né, de buscar esse relacionamento, consegue. Então eu digo e repito e venho falando isso no curso: relacionamento é tudo. Frase Cecília Barbosa. Relacionamento produz facilidade nos relacionamentos pessoais, novas e boas amizades, ambientes saudáveis e agradáveis. Tá, pessoal? Para a gente fechar tudo isso que a gente falou. A facilidade nos relacionamentos amorosos, é óbvio que se você tem o seu autoconhecimento, conhecimento do outro, você vai ter muito mais facilidade no seu relacionamento amoroso com o seu par. Facilidade no relacionamento entre pais e filhos e familiares no geral. Imagina você conhecendo lá o traço de caráter do seu filho, de que forma você vai poder, assim, muito no outro patamar, de você poder ajudar o seu filho, de beneficiar os traços dele, de fazer com que o seu filho cresça num ambiente onde os recursos dele sejam reconhecidos, incentivados, protegidos.
Facilidade nos relacionamentos profissionais, network, bons negócios, a gente já falou muito disso aqui, é um termo, né, do mundo profissional, do mundo do trabalho, né, das empresas, empresarial. Facilidade no trabalho com pessoas, ou seja, se você treina pessoas, sejam atletas, ou treina pessoas para fazer qualquer tipo de atividade, vendedores, seja vender um produto, se vender, né, vender uma empresa, vender uma ideia, fazer rede de relacionamento e ajudar pessoas no autoconhecimento, que seriam os terapeutas, os cuidadores de humanos e etc. Relacionamento, saber como se relacionar, saber como entender a cabeça da pessoa que está ali na sua frente, para vender, para se relacionar no trabalho, na vida pessoal. Então, assim, gente, isso aqui é o melhor que vocês podem fazer pela vida de vocês, é o que vocês estão fazendo aqui, e eu só tenho que reforçar os parabéns a vocês por vocês estarem aqui. Primeiro, que vocês estão assistindo essa aula aqui, vocês já assistiram muita coisa, já conheceram muita coisa. Então, o que mais que eu posso desejar a vocês é que vocês continuem assistindo as aulas, praticando, estudando e passando essa ideia adiante. No mais, tenham ótimos, bons relacionamentos.